Meus queridos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do seminário onde nós estamos falando sobre a missão da igreja nos dias atuais. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos. Nós estamos vivendo em dias de pandemia, onde algo tem abalado o mundo inteiro e isso tem mexido em todo o mundo, em todos os segmentos, em todas as áreas. Tudo tem sido abalado por causa desse tempo que nós estamos passando agora. Mas nesses dias agora, qual deve ser a preocupação da igreja? Nesses dias agora, qual é a missão da igreja? Ok? Então, nessa aula e na próxima, nós vamos falar sobre as duas principais missões da igreja que deve estar hoje mais forte do que nunca. Essa missão, essa responsabilidade deve ser abraçada, né? Deve ser colocada em prática, vivida todos os dias. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que, como nós falamos na primeira aula, Deus criou e deu existência à igreja por uma razão. Nós não fomos criados, nós não viemos à existência, não somos igreja por ser igreja simplesmente. Nós temos uma missão, nós temos responsabilidades. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade que está no interior de cada um que assumiu um compromisso com o Senhor Jesus, com cada um que se tornou por Cristo uma nova criatura. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quando nós aceitamos o convite de seguir a Jesus, esse convite, ao ser assumido, ele vem com responsabilidades. Aquele que quiser, tome a sua cruz e siga. Tomar a cruz significa assumir a responsabilidade, abraçar a causa, aceitar a missão do outro. Quando Jesus diz para nós tomarmos cada um a nossa cruz e seguir a Ele, quer dizer que nós estamos dispostos a pagar qualquer preço pela causa do Evangelho. Que nós estamos dispostos a pagar qualquer preço para que possamos estar sempre na caminhada, servindo ao Senhor Jesus. E nessa aula de hoje, eu quero focar você e pedir você para abrir em um texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Olha só que nós vamos ler aqui alguns textos para nós entendermos o que quer dizer isso, essa missão interna que está na vida de cada indivíduo que forma a igreja do Senhor. A Bíblia diz no verso 1, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus. Nós precisamos entender que hoje, em nossos dias, nos dias atuais, assim como antes, no tempo de Jesus, há ainda uma forma de viver que precisa ser vivida. Por quê? Porque precisamos chegar no maior objetivo da nossa existência, que é agradar a Deus. Existe uma forma de viver que agrada ao Senhor e a igreja deve viver dessa maneira, ok? Aí a Bíblia continua dizendo, no verso 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. O que Paulo está querendo nos dizer aqui? Que a vontade de Deus, a forma de viver que agrada ao Senhor, vivendo a sua vontade, é a nossa santificação. Qual é a primeira missão da igreja nos dias atuais? A responsabilidade da igreja nos dias atuais está primeiramente com ela mesma. Cada indivíduo nascido de novo tem uma grande responsabilidade com ele mesmo, uma missão interior, que é crescer em santidade. A missão da igreja interna é crescer em santidade. Nós, como igreja do Senhor Jesus, não podemos de forma alguma nos esquecer disso, que nós precisamos focar em crescermos,
de forma santa, porque esta é a vontade do nosso Deus. Não podemos esquecer disso. Muitas vezes nos envolvemos com tantas coisas, com tantos trabalhos, com tantos ministérios, com tantos serviços, que nos esquecemos que precisamos nos alimentar, que precisamos nos consagrar, que precisamos crescer em santidade. E é uma exigência, pois aqui a Bíblia diz, esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Também acrescenta um texto de Hebreus 12:14 que diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguindo ainda, no verso 7 a Bíblia diz, porque Deus, preste bastante atenção nesse texto, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação, de sorte que quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos deu o seu Espírito Santo. Quando nós rejeitamos, quando nós negligenciamos o crescer em santidade, não estamos negligenciando ao homem, não estamos deixando de lado as coisas do homem, estamos deixando de lado as coisas de Deus, e Ele mesmo deu do seu Espírito a nós. Deus não nos chamou, Deus não formou uma igreja para viver na impureza, Deus não nos chamou para ser igreja, para nos preocuparmos com as coisas do mundo, com o sistema, não nos chamou para ser igreja para que nesses dias atuais a gente não tenha resposta para o mundo. Deus nos chamou para que nesses dias possamos crescer ainda mais em santidade. A Bíblia diz, Deus é santo e é necessário que o seu povo também seja santo. A Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 2, como crianças recém-nascidas desejem um genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês têm a experiência de que o Senhor é bom. Porque isso é interessante. Nós que nascemos de novo, nós nascemos como crianças, bebês, recém-nascidos, somos uma nova criação de Deus. E agora nós precisamos desejar esse alimento espiritual, esse leite espiritual que nos dá crescimento para a salvação. Esse crescimento é crescer em santidade. Precisamos crescer no Senhor. Isso é interessante porque hoje muitas pessoas que se dizem parte da igreja, que se dizem templo do Senhor, não têm se santificado. Elas têm se envolvido tanto com o sistema, têm se envolvido tanto e se apavorado tanto com aquilo que o diabo tem feito, têm se apavorado tanto com a pandemia, que tem se esquecido de que é tempo de crescer em santidade. A Bíblia nos diz, muitas pessoas têm negligenciado isso, mas no verso 9 diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Santidade é se afastar do pecado e se aproximar de Deus. Muitos hoje têm parado de praticar pecados. Muitas pessoas têm parado de praticar aqueles pecados feios, horríveis, aqueles que a gente diz que é maior do que o outro, aquele que é escandaloso. Muitas pessoas têm parado de cometer esses pecados, muito bem, mas essas pessoas têm se tornado não verdadeiros cristãos, mas verdadeiros religiosos. E a religião mata. Mas por que isso? Porque não quer dizer que precisamos simplesmente se afastar do pecado, parar de cometer o pecado. Devemos tomar iniciativa e ação todos os dias de nos aproximar de Deus. Se nós não nos aproximarmos de Deus, mas pararmos de cometer esses pecados, mesmo assim estaremos no pecado, porque estaremos sendo negligentes e omissos. Muitas pessoas têm sido perfeitas religiosas, frequentam os cultos, pagam seus dízimos, frequentam as reuniões, mas não têm uma vida íntima de comunhão com Deus. Têm sido religiosos. E a Bíblia aqui nos diz, e nós aprendemos isso pela soteriologia,
pelo processo de salvação que há 3 níveis de santificação. Existe o nível inicial, o nível progressivo e o nível final. A santificação não basta você apenas aceitar ao Senhor Jesus para que você possa dizer eu sou santo. Essa é a santificação inicial, é a experiência pela porta, quando você passa pela porta de salvação, você é santo. Você passa a ser santo agora, você não é mais um pecador, você é santo, porém essa é a santificação inicial. Existe a santificação final, que é quando nós alcançamos a experiência do alvo, nós chegamos até o Senhor, é a experiência final. Mas existe a santificação progressiva, que é a que precisa ser desenvolvida hoje por nós. A graça do Senhor nos deu o privilégio de podermos crescer em santidade. A santificação progressiva é a experiência no caminho. Nesses dias de hoje, o que você tem feito para crescer em santidade? Deus, Ele é santo. Ele vai levar um povo santo. Uma das coisas que precisamos entender hoje, nos dias atuais, como missão da igreja nos dias atuais, é que ela precisa crescer em santidade, porque só assim o povo vai enxergar um Deus santo. O mundo nunca vai ver um Deus santo se a igreja não é santa. Por quê? Porque a imagem de Deus nesse mundo sou eu e você. Nós, igreja. Ser santo não é apenas ficar sem pecar, é reproduzir a santidade de Deus. Então vamos nos submeter nesses dias aos processos da caminhada. Não vamos estacionar, não vamos voltar atrás, mas vamos correr com perseverança para os braços do Senhor. E como é que eu faço isso? Crescendo em santidade. Uma das maiores missões da igreja hoje, em nossos dias, é essa. Crescer em santidade, se santificar pelas práticas espirituais. Quanto mais santo você for, mais semelhante do Senhor você será. E mais o mundo vai enxergar a existência de um Deus santo. Essa é a primeira missão da igreja nos dias atuais, que eu quero chamar a sua atenção. Deus tem falado muito comigo acerca disso, que nós hoje, nesses dias atuais, em plena pandemia, precisamos olhar para dentro de nós e precisamos nos santificar. Muitas vezes nós estamos tão apavorados, cegos pelo momento, que estamos esquecendo de que o Senhor Jesus está voltando para buscar uma igreja. Só que não é qualquer tipo de igreja. Ele está vindo para buscar uma igreja santa, sem mancha alguma, uma igreja pura, e que seja eu e que seja você. Esta é a nossa segunda aula, eu espero você na próxima aula, nossa terceira e última aula, onde nós vamos falar sobre a missão externa da igreja. Hoje falamos sobre a sua missão interna. Amanhã nós vamos falar sobre a missão externa da igreja. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.